Momento do testemunho. Momento do testemunho. Vencendo os obstáculos. Vencendo os obstáculos. Muito bem, queridos amados ouvintes da Rádio da Família, eu quero pedir agora mais do que nunca a sua atenção, porque nós vamos, com certeza, através do testemunho, e o testemunho do cantor Levita, eu vou chamar de cantor, mas ele é evangelista, né, Levita? Pode chamar. Mas é um testemunho, primeiro, de fé, de esperança e acreditar em si mesmo. Até porque eu aprendi que se nós mesmos não nos valorizarmos, a gente perde o rumo da nossa vida. Tem pessoas que querem nos ver para baixo, querem nos ver para trás. Tem pessoas que nem aceitam que a gente cresça. Tem pessoas que querem que a gente estacione e eles passem por cima da gente. Porque, na verdade, alguns querem e gostam da nossa utilidade. Isso aí eu já vi até o próprio Levita falando. Enquanto você tem utilidade para dar, enquanto você dá ibope, eu acho que é mais ou menos isso aí para eles, está tudo bem. O problema é que o pau que dá num não dá no outro. Né? Que minha mãe dizia, o pai que dá em Chico dá em Francisco, mas não é assim. Eu vou pregar de novo aqui, vou dizer diante da igreja, diante de todos que estão me cortando, não, é diferente. O grande pode errar. Passa os panos mornos, bota em cima e deixa quieto. O pequeno errando, pisa no pescoço, chupa o sangue e manda ele lavrar. Manda ir embora. Por quê? Porque tem um nome, né? Assim. Só que não é o teu nome a zelar, não é. Então, eu digo que na minha história, na minha trajetória, eu tive que passar por muitas coisas e engolir muitos sapos. E eu sei que na vida do nosso querido Levita também foi assim. Nós falamos aqui, Levita, no princípio, logo, sobre o hino, que é o Anjo da Vitória, que lhe deu, eu vou dizer assim, que te deu um nome, Foi. né, para se tornar o cantor Levita conhecido que você é hoje. E hoje eu estava olhando e observando também que você depois, eu vou dizer, esse ano você já andou em vários estados, né, Levita, levando não só a palavra, mas também os louvores que Sim. Deus lhe deu. Mas assim, Levita, mediante eu vou dizer eu posso dizer, não sei se, eu não quero expressar aqui uma data certa, porque eu não tenho essa memória tão boa assim, mas houve um momento na sua vida, Levita, muito, muito difícil, que eu não vou entrar aqui em detalhes não, mas um momento em que você foi, eu vou dizer, rejeitado. Eu também já fui, viu, meu filho? Uhum. Você não está só nessa, não. Eu sei o que é ser rejeitado, porque aos olhos de algumas pessoas a gente tem que ser o que eles querem. Sim. Mas aos olhos de Deus, será que Deus quer isso? Então houve um momento na sua vida que você realmente foi rejeitado, que as portas se fecharam. Foi. E esse momento, como foi que você conseguiu se reerguer, se levantar e prosseguir? O que foi que Deus falou para você nessa situação? Pois é. Tudo começou quando eu estava num culto e o meu amigo, o pastor Tiago Henrique, se ele estiver ouvindo, eu quero mandar um abraço para ele, lá de São Lourenço da Mata. Ele pregou na igreja e eu estava na direção desse culto e ele pregou a mensagem no livro de Isaías que fala sobre a águia. E aí ele começou a contar, eu nunca tinha ouvido, ele começou a contar a história da transformação de uma águia. E ele contou que a águia vive 70 anos, em média de 70 anos, e que no meio da idade dela, ou seja, entre 34 a 35 anos, ela passa por um período de transformação, e que isso depende muito dela. Aliás, depende só dela. Isso. Ela não recebe ajuda de ninguém para passar por esse período. Então, ou ela morre, ou ela se renova. Se ela morrer, o sofrimento acaba. Mas para ela se renovar, ela primeiro tem que se esconder, arrancar as próprias penas, quebrar o próprio bico e quebrar as próprias unhas. E nesse período de isolamento, ter paciência de tudo começar a nascer de novo, para ela tornar a voar alto. Imagem leve. Aleluia. Nesse culto eu chorei que nem criança, pastor, mas chorei. E eu sentia que Deus estava me avisando. Eu estava num momento muito complicado da minha vida,
e que eu já estava prevendo, já era pandemia, Sim. e eu já estava prevendo que algo gigante iria acontecer e que eu ia ter que tomar decisões na minha vida. Sabe, o que dificulta às vezes o trabalhar de Deus na vida de um homem, de uma mulher, é a complicação de saber se decidir. Isso. Porque tem pessoas que é indecisa. Pessoas que são indecisas, elas não passam de vítimas. E não tem coisa pior quando você permite ser vítima. Por quê? Porque você nunca é culpado de nada. Sempre é alguém que é culpado por você. É verdade. Eu não fui para frente porque ninguém me levou. Eu não fui para trás porque ninguém me avisou. Eu não subi porque era muito alto. Eu não desci porque ia mostrar o fundo das calças. É porque é pesada, é porque é leve, é porque é gorda, é porque é... E por aí vai. A gente sempre tem um argumento e a gente não se decide. Mas a verdade é, quem está enfrentando a situação é que precisa tomar decisão. É verdade. Eu aprendi no período da transformação de águia para voar mais alto, que amar é uma decisão, não é um sentimento. É verdade. Então, amar a Deus, amar a minha vida, amar o chamado, amar a obra é uma decisão, não é sentimento. É verdade. Sentimento atrapalha até tratamento. Vai numa casa de recuperação que você vai ver. A orientação é para a família não estar elogiando, não estar se comovendo, porque o rapaz está em tratamento. Justamente. Aquela melancolia pode atrapalhar, mexer nas emoções, o cara entender que tá bom, e querer ir para casa, sem ter completado o tratamento. Então, assim, amar é uma decisão. E eu decidi amar a Deus, eu decidi amar a vida que Deus me deu, e eu descobri que eu amava muito o chamado que Deus colocou sobre a minha vida. Aleluia. Então eu tive que tomar uma grande decisão. Naquele dia eu chorei e o Senhor disse, te prepare. Então quando chegou o período da decisão, eu olhei para o cenário e quando o dia de tomar decisão chega, escuta o que eu vou dizer aqui. Não importa quem está certo ou errado. Isso. A atitude é uma. Ou vai ou fica. É isso aí. Simples assim. Porque se ficar tem consequência. Se sair tem consequência. A decisão é única. É da pessoa. Ou vai. Isso. Quando o cego Bartimeu começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que foi que disseram para ele? Quem tinha visão disse o que para ele? Cala-te, Fica quieto. não perturba, ele não vai te ouvir. É desse jeito. A mulher que estava lá clamando, o que foi que dizia? Jesus, pelo amor de Deus, essa mulher está perturbando aí, despede logo ela. Que as pessoas não têm paciência. Essas pessoas que mandam a gente se calar, que quer dar opinião, porque o que o ser humano sabe é dar pitaco. Estender a mão é complicado. Agora, apontar onde está o erro, todo mundo sabe fazer isso. As pedradas, né? Na verdade, Agora a questão é o seguinte, as pessoas te apontam, me apontam, as pessoas julgam a nossa vida como se não existisse espelho na casa delas. É assim. Como se ela fosse modelo de santidade, de excelência. E nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo deixou bem claro que ele subiu ao terceiro céu e na volta foi posto sobre ele um espinho na carne. Por que Deus colocou um espinho na carne de Paulo? Para ele não se achar porque viu a glória de Deus. Foi isso. Aí ele achou e foi reclamar e disse, a minha graça te basta. Somos salvos pela graça, estamos aqui pela graça, servimos a Deus pela graça. Porque pela cultura judaica não era nem para a gente ser crente. Quanto mais a gente ser ministro da casa do Senhor, é graça de Deus da vida. É verdade. Então, quando aquele período chegou, eu vi portas se fecharem. Mas eu vi que já tinham portas fechadas. O problema é que tem situação, Wilker, pastor Wilker, com todo respeito, tem situação que a gente permite muros nos cercar. Verdade. E a gente não vê que tem coisas melhores por trás desses muros. Sim. Porque a gente se limita.
Então, quando a gente é vítima, a gente fica na dependência das aprovações dos outros. É verdade. Então, quando o período da minha águia chegou, o meu período de me renovar chegou, primeiro, eu tive que decidir o que era melhor para mim. Porque, afinal de contas, quando você está no seu deserto, é você quem passa. O Bartimeu só parou de clamar depois que Jesus mandou chamar. E Jesus deu uma opção para ele. O que queres que eu te faça? Ele era mendigo, ele era pedinte. Ele era uma vítima da sociedade. Ele poderia ter dito, mestre, manda que esse povo me dê uma oferta. Tinha uma multidão lá. Para ele sair da esquina, ele disse que eu torne a ver. Porque ele queria independência. Queria viver, né? Ele queria viver. Ele queria enxergar as coisas. Ele não queria dinheiro. Então não adianta ter dinheiro e não ter visão. Então, às vezes, a gente adquire uma certa estabilidade, um apoio local, e a gente acha que aquilo ali é tudo que Deus tem para nós. Eu vi uma mensagem, eu recebi vindo agora, e veio agora na minha mente, de um ouvinte que deve estar ouvindo a gente no interior, Joel, e ele falou assim, na mensagem que ele leu, eu não gosto de mensagem longa, viu, Joel? Eu escutei, mas é errado, 2 minutos, 3 minutos para mim é gigante, mas eu escutei. E ele falou assim, Levita, tem pessoas que podem ter 10 milhões de reais no ministério, ser rico no ministério. E o outro, ele deu um exemplo, ter 500 mil. Isso é um exemplo básico, viu? Sim. Que é muito dinheiro, é meio milhão também. Mas o que tem 10 milhões não sabe simplesmente trabalhar com aquilo ali. E o que tem 500 mil prospera, cresce, evolui, Deus abençoa, graça e presença de Deus. E é muito isso aí, Levita, dentro dessa partezinha que você falou de... Não é isso? É. Independência. Agir por si próprio. Então, quando Jesus perguntou o que queres que eu te faça, ele não pediu outra coisa. Talvez alguém pensava que ele estava pedindo, clamando, perturbando, para pedir dinheiro para Jesus. Porque a primeira impressão que dá é essa. O cara está na beira do caminho. O cara está na entrada da cidade. Está todo sujo, é mendigo, ninguém quer ele. Chega uma celebridade, ele está gritando que ele quer, ele quer dinheiro. Com certeza. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele deixou claro que a intensidade da necessidade dele era a falta de visão. O que mais importava era ele enxergar a vida. Então, às vezes, isso é muito complexo, porque isso depende de quando a nossa mente se abre. E os homens, você falou de porta, Levita, eu vou sempre me meter aqui rapidinho. Sim. Você vê, portas se fecharam. Né? E o homem tem muito isso, de fechar as portas para os outros, sem saber, porque, olha, veja só, uma coisa é eu dizer, outra coisa é fulano dizer, outra coisa é você chegar lá e dizer o que verdadeiramente houve. Sim. Para as portas depois serem fechadas, aí está com eles. Isso. Mas antes mesmo de chegar qualquer notícia, a verdade está com eles. Sim. Porque, na verdade, algumas pessoas esperam. Isso que o senhor falou me lembra muito aquela passagem que o rei Herodes, ele, na verdade, ele tinha toda a intenção de fazer mal ao profeta João Batista. Ele tinha. Uhum. Só que ele não podia. Então, o que ele estava esperando? Uma oportunidade. Sim. E a oportunidade tinha que vir que não sobrasse nada para ele. Porque João Batista era respeitado. Se ele mexe com João Batista, né, por acaso, a sociedade inteira virava contra ele. Então, ele queria ter a imagem do homem bonzinho, do homem justo. E queria, no coração, já tirar o João Batista da rota. Uhum. Porque João Batista sabia das coisas dele. Então, naquela festa de aniversário, a mãe, ou seja, a tia, vai orientar a menina a pedir a cabeça. A menina nem precisa daquilo. A menina é princesa, mora num palácio. Na verdade, se aproveita, Levita. A mãe se aproveita do desejo do marido pela Do menina. marido. Isso. Não é assim? Isso, exatamente. Então ela pede para a menina pedir isso. Não é o que a menina quer, é o que ela foi orientada. Justamente. Aí, só que diante
da mesa diretora, digamos assim, Isso. diante daqueles convidados, o que ela pediu, ele não pode voltar atrás, porque palavra de rei não volta atrás. É verdade. Então, ele não ficou como um homem mau, mas ele colocou em prática o desejo do coração. Isso. É isso E não aí. sobrou nada para ele. Isso é muito profundo. Não muito. Então, muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Esperam uma oportunidade. Porque errar é fato. Eles erram. É inevitável. Nós erramos o tempo todo. Olha, se a gente for colocar na balança quem erra mais, quem erra menos, pode fechar a igreja. O que nos faz permanecer fiel a Deus é a graça de Deus na nossa vida. Senão o inferno já tinha nos consumido vivo. Porque quando nós pensamos em fazer a coisa certa, a gente já perdeu as contas das coisas erradas que a gente Já fez. É. Entende? Então, as coisas boas, os bons frutos que as pessoas acompanham hoje do Júnior Levita, não é nada comparado às decadências, às decepções, aos fracassos, aos pecados que eu já cometi. Sim. Isso é fato. Isso é fato. Não adianta. Isso é fato. Está iludido aquele que pensa que faz mais o bem do que o mal. Está iludido. Então rasga a Bíblia. É. Então rasga a Bíblia. Porque a nossa base de fé, a nossa base de crença é a palavra de Deus. E a palavra diz que quando a gente pensa fazer o bem, o mal a gente já fez. Então o mal simplesmente. Então o pecado, a decadência, o fracasso, né, o desânimo, sempre vem. Então o que acontece? A gente precisa entender que nós vivemos, assim como o próprio Jesus falou, ele nos entrega como ovelhas diante de lobos. É. Então o que acontece? Quando eu passei aquele período, uma coisa eu comecei a observar. Quando eu me peguei no quarto em Pontezinha, sozinho, sabe quando vocês contam? Sozinho. Sozinho. Só. E eu fiquei pensando, eu ligo pra quem? Mas não adiantava ligar pra ninguém. Não resolver, né? Porque quando você conta o que você está passando, sabe o que vai acontecer? Quando você é popular, quando você tem um nomezinho, quando você está conhecido, Isso. sabe o que acontece? Só vira notícia. Verdade. O povo só faz compartilhar. Vão divulgar. Eu postei essa semana, já são 10 vidas para Jesus essa semana. 10. Amém. 10 vidas. Está lá no meu Instagram, 10 vidas. Pode contar. A semana. Eu vim de São Paulo, preguei aqui em Camaragibe e Olinda, fui para Maceió, vim de Maceió para João Pessoa e cheguei ontem aqui no Recife. Estou aqui nessa turnê. São 10 vidas para Jesus em uma semana. Tu pensa que isso vira notícia? Não. Agora, manda comentar alguma coisa errada, manda eu postar alguma polêmica, manda eu agredir alguém, manda eu falar algo. Pronto, esse assunto aqui já vai virar notícia. Vai virar. As pessoas viram cortes É. e manda, olha as piadas, porque as pessoas ficam procurando nossos defeitos, as pessoas procuram alavancar Isso. os nossos defeitos, porque ninguém tem interesse na nossa progressão Não. de vida com Deus como ser humano e como pessoa. Porque na verdade a gente sempre quer ser o Senhor, a gente nunca quer ser o servo. Justamente. 99% de nós que ainda não entendeu que o maior é que serve o menor. A confusão na casa de José foi isso. Foi. Foi o maior, tem que ser submisso ao menor. Ah, então esse cara é louco. Esse cara chega aqui agora, só porque é o filhinho do papai, tá pensando, tá até sonhando alto. Quem ele pensa que é? Então toma a túnica, bota ele pra lá. Porque aquele não manda. Adiantou de quê? Tirar de cena, na verdade, é o intuito, né? Mas na verdade, quando pensaram que estavam fazendo mal, Tá fazendo estavam bem. fazendo um favor. E hoje, eu quero usar esse microfone para agradecer Aleluia. a todos que me viraram as costas. Isso aqui não é um desabafo. Não é. Eu tô sendo sincero diante de Deus. Contada. Muito obrigado pelo favor que me fizeram. Porque senão, eu não teria tomado as decisões que eu tomei. Verdade. Eu estaria preso num sistema, preso numa vida medíocre, não teria conhecido o quanto Deus tem na minha vida, porque eu estava limitado. Existia uma linha, é só até aqui. Mas no céu, a linha já tinha sido quebrada, só que eu não via. Então eu quero pedir obrigado aos que abriu, principalmente aos que fecharam. Me fez um favor tão grande, porque aí eu tive coragem de ir em busca de novos horizontes.
E o Senhor tem feito na minha vida. É verdade, tá aí, viu, queridos? Eu digo que é um testemunho com a pregação em história de vida, que também eu tive algumas experiências nisso, entendeu? Então, como o Levito está falando aqui, claro que esse programa vai ser visto. Alguém diz, talvez estejam escutando agora ao vivo. Mas, rapaz, estão falando da gente. Vocês que sabem aí, está falando. Nós estamos falando aqui. Eu estou falando de um modo geral. Não tá falando porque não é um, não é dois, não é três. Foram vários. Se for dar nome aqui, aí vai ter que fechar a rádio. Porque eu vou sair. É muita gente. Porque eu já tenho 7 anos de crente. E não é de agora. Agora, claro, que o período X chegou na minha vida. Sim. E quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo, pastor Wilk, eu comecei a tentar discernir, e eu olhei assim para o cenário, aí eu fui tentar conversar com uma pessoa, e a pessoa fez, tu tá sofrendo? Estou nem dormindo. Eu disse, mas como que tu tá direto na igreja? Eu dizia, como assim? Não, porque tu tá postando foto indo para a igreja. Eu digo, e eu tenho que ir para onde? Para a mesa do bar? Que coisa, né? No pior momento da minha vida, eu tenho que estar onde? Eu prego sobre isso, eu aprendi que a igreja é o melhor lugar do crente ser restaurado. Ficar dentro de casa trancado. Alguns, infelizmente, não conseguem, porque não conseguem mesmo. Mas o Senhor me deu graça. E eu consegui entender que ao invés de eu ficar sozinho chorando no quarto, quanto mais igreja eu fosse visitar, mais Deus ia falando comigo e renovando minhas forças. Então eu comecei a ver, tu quer dizer que estão esperando me ver na sarjeta? No mundo. No mundo. Então, estavam esperando que eu, de fato, chutasse o pau da barraca. Não, peraí, quem me chamou não permite a minha saída. Olha, se tem uma coisa que eu tenho medo, pastor Will, que é de morrer. E desde quando eu aceitei Jesus numa condição de morte. Tá? Eu já falei isso já em outras vezes. O meu encontro com Jesus foi uma cilada de morte. Um livramento. Então, ele disse, se tu for fiel a mim, eu te dou vida. Ser fiel a Deus é uma tarefa impossível. Impossível. Mas ele me deu essa condição. Ele disse, te faço invisível. E eu estou vivo desde o dia que aceitei Jesus. Mas, na semana que eu estava nessa tribulação, em um ciclo de oração, Deus falou também, se tu pensar em colocar o dedinho do pé, mesmo assim, o dedinho do pé no mundo, a sepultura está aberta. Então, eu não tenho nem condição de me desviar. É verdade. Porque Deus me selou para esse negócio. Ontem eu conversava com a minha esposa, amor, olha, eu adoeci em João Pessoa, fiquei 3 dias doente, mas foi 3 dias pregando. Aleluia. Como é que é isso? Você passa o dia inteiro arriado, sem voz, indo no banheiro com febre, tive uma madrugada de luta, me batendo de febre 40 graus, passando mal, tonto, mas toma banho, bota o terno, bota nada, vai para a igreja, prega a palavra e Jesus salva. Aleluia. Aí o diabo fica doido. É verdade. Então, quer falar? Pode falar, mas faz o favor, manda me seguir no Instagram, porque quando chegar lá vai ver o que Deus está fazendo. É verdade, Levito. Porque a obra continua na minha, na tua vida. Então você que me ouve, entenda, se for preciso, Deus vai te arrancar. Se for preciso, Deus vai deixar te venderem. E lá na frente você vai entender. Eu quero repetir aqui, muito, diante do Deus Altíssimo, o Deus que tem me dado o ar para respirar, o Deus que me trouxe aqui nessa rádio para me dar essa oportunidade. Eu quero agradecer a todo o estado de Pernambuco, a todos que me fizeram um favor, eu acho que sem saber, de fechar as portas. Hoje eu posso dizer muito obrigado. Porque não é que eu estou me achando, não, é que de fato me favoreceu onde eu pensava que seria a minha sepultura. E não foi, né, Levito? Foi uma porta de vida. Hoje eu estou mais vivo, hoje eu estou mais crente, hoje eu estou um pouco mais experiente. E a cada dia a gente vai aprendendo. Não quer dizer que eu parei de falhar. Não, isso é fato. Mas a graça de Deus tem nos sustentado até aqui. Então consegui. Estou de volta, depois de uma pandemia, depois de um grande processo, e estou voando mais alto. E o Senhor, olha, eu estou aqui, eu cheguei aqui no sábado, dia 15, aqui no Recife. Isso. Eu não tinha a passagem
de voo para Brasília e nem para o Rio de Janeiro, que é do mês de agosto. Depois, no sábado para o domingo, no mesmo dia que eu cheguei, até o domingo, o Senhor preparou as passagens do Rio de Janeiro e as passagens de Brasília. Por que você não vai de ônibus? Porque o meu Deus paga avião. Sim, para isso que a gente serve também. O meu Deus paga avião para mim. É verdade. Glória a Deus. Eita, glória a Deus, Levita. É isso aí, queridos amados ouvintes da Rádio da Família. E só para você que ouve hoje a programação, você que está aí do outro lado, né, irmãos? Como o próprio Levita falou, queridos, eu sou contra. Outra coisa, eu dependo de Deus. Aprendi mais do que nunca. Hoje, mais do que nunca, depende de Deus, Levita. E você está nesse caminho aí. Depender de Deus é ter certeza de que Deus faz. Porque quem não trabalha, quem não tem carteira assinada, não é? Vive verdadeiramente o Salmo 23. De nada terei falta. Nada me faltará. Então, dentro disso aí, eu posso lhe garantir que eu vivo nessa dependência. Não é? Eu vivo dentro desse padrão e tendo convicção, ouvinte, que eu não, já falei aqui e vou falar novamente. Em todas as áreas, tudo aquilo que sufoca você, que mata você, porque hoje o que acontece? Alguém vive, eu vou dizer casamento, viu? Não fique dodói, não. Uns casamentozinhos fraudados, cheio de mentira, cheio de traição, cheio de conversas mentirosas, por causa do rótulo que o cara tem, não é? Isso. Ele é um ministro, rapaz. É. Tem que segurar. Aguenta aí as pontas. Não é assim? E a mulher tem que aguentar as pontas, porque ele é um ministro. Não tem amor, não tem carinho, não tem nada. Mas para a sociedade, o casamento é perfeito. Só que Deus sabe que não é. Então, só quem está vivendo é quem sabe. Agora, a hipocrisia é grande demais e acha que está tudo certo. Quando, na verdade, Levita, está destruindo tudo. Né? Está se autodestruindo. Auto se destruindo. Está se deletando. Justamente. Isso é grave. É gravíssimo. É gravíssimo. Muito grave. Não, pastor, o que é que sou? Eu tenho os meus pensamentos, viu, ouvinte? E você que está aí, que está ouvindo esse testemunho, né, do que Deus fez, do que Deus está fazendo hoje, na verdade, né, Levita? Deus está fazendo na vida do nosso cantor Júnior Levita. Houve situações, sim, houve momentos difíceis, sim. E ainda é difícil, né, Levita? Claro. Nunca vai deixar de ser. Não, Né? os desafios são... Não, Porque quanto maior a porta, maior os perseguidores. justamente. Quando Eliseu estava dormindo, aí o rei da Síria fez uma reunião, e nessa reunião ele queria saber onde estava o cabueta, o X9. Aí o moço lá disse, não, aqui todo mundo é fiel. O problema é que lá em Israel, tem um homem lá, que é profeta, o nome dele é Eliseu. Então toda vez que ele ora, o Deus dele revela até o que tu pensa na câmara de dormir. Veja bem, 2 contra 1 é covardia. O camarada, o rei, ficou tão indignado que mandou um exército para pegar um cara só. Um exército para pegar um cara que não andava armado. O cara não andava armado. O cara não fazia mal a ninguém. O defeito dele era falar o que Deus mandava. Certo? E orar e Deus revelar para ele as coisas que estavam em oculto. Aí mandou um exército cercar a casa do profeta. Um exército para intimidar mesmo, para o cara tremer. Na base. Quem tremeu foi o que não tinha visão. O profeta acordou, deixa eu dormir. Não, olha, porque tem um exército lá fora. Tá. Ô meu filho, tu não está vendo não? Maior que estão conosco Aleluia. do que o que estão com eles. Nossa, eu estou vendo aí tu. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu orar aqui por tu, viu, vaso. Pra tu ver. Senhor, Mostra, né? abre os olhos desse moço. Então tudo começa a partir com a nossa visão mundo. Então, quanto mais profundo, quanto mais próximo de Deus você chega, quanto mais amigo de Deus você se torna, quanto mais as promessas se cumprem, mais inimigos se levantam. E vem de exército. Aí vem de exército. Então, quem quer estar em evidência,
precisa saber que a concorrência também não é nada pequena. É verdade. Olha, pastor Wilk, eu peço todo dia oração à minha esposa e eu peço oração aos meus amigos, aos meus seguidores. Todo dia eu peço oração. Orem pela minha vida. Por quê? Porque tem os que não aceitam o Senhor estar aqui. Sim, Tem os que não me aceitam eu continuar. verdade. Porque o que dá raiva de ser crente é que a gente não manda na igreja, a gente não manda na obra. A gente pensa que manda, quando a gente vai ver, a gente não está mandando nada. Porque o dono da igreja é Jesus. Então você que tem um chamado, você que quer realmente viver para Deus, saiba que quanto mais é dado, mais é cobrado. Os desafios continuam. Mas, por aquele tempo, foi superado, o obstáculo foi vencido, e o Senhor nos deu vitória. Muito bem, povo da família. Muito bem. Oh, glória a Deus. É isso aí, ouvinte da família. Oh, glória a Deus. 13 horas e 53 minutos. Estamos chegando, irmãos, ao final do programa Pra Te Adorar. Hoje passou muito rápido, graças a Deus. Foi mais rápido do que ligeiro. Não, foi rápido, ligeiro e veloz. É o que a Suzana diz aí. Suzana Silva. Rápido, ligeiro e veloz. Foi rápido demais. Suzana é uma bênção. Então, queridos amados irmãos, nós estamos gratos a você que ficou conosco aí. Deixa eu falar um negócio para você que ouve a Rádio da Família. Você já é um semeador dessa rádio? Você já ajuda essa rádio? Você já viu a importância da Rádio da Família estar aqui? Na verdade, a Rádio da Família, querida, é uma rádio, pode ter certeza, voltada para o evangelismo, para missões. E a Rádio da Família entra onde você não pode entrar. Pode ter certeza que agora, hoje, nesse momento aqui, muitas vidas foram alcançadas através da programação. Então, você, meu querido, você, minha querida irmã, que me ouve nesta tarde, você que sente desejo no coração de ajudar a Rádio da Família, seja um semeador dessa rádio. Você pode ajudar, pode ligar agora, através do nosso telefone da família, que é o 3203-6468. 3203-6468. Esse é o número da central da família. Você pode também, irmão, ajudar com o seu Pix no valor R$1, 2, 3, 5, quanto você puder, que é o 819-7337-8090. 819-7337-8090. A Rádio da Família precisa da sua ajuda, da sua colaboração. Tá certo? Nós estamos aqui, somos um milagre. Entenda que a semente lançada em terra boa vai frutificar, mas precisamos de você. Entenda isso. Quero agradecer aos ouvintes, quero agradecer ao meu amigo, cantor Levita, que vai estar conosco na sexta-feira, viu, irmão, lá em Cavaleiro. Se Deus quiser, viu, a igreja está esperando você lá. Ai de quem faltar. Viu? Não faltem. Chegue Pelo lá. amor de Deus. Vai ser lindo para a glória de Deus. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo, por nos dar a honra de estar conosco aqui nesse programa. Para viu, mim meu é uma filho? alegria. Fiz questão de vir, sim. E eu tenho certeza que essa rádio vai continuar crescendo. Jesus. E que Deus abriu essa porta para devolver a honra a quem tem honra. Aleluia. Porque quem Deus honra, ninguém desonra. Eu vou repetir isso aqui para ficar gravado de quem está ouvindo. Guarde aí essa palavra. Quem Deus honra, Isso. ninguém desonra. Pode tentar, mas a honra permanece.